Negócios com Impacto. Bem-vindos a mais um episódio de Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Neste espaço contamos histórias de antigos alunos da Católica Lisbon que criaram negócios que fazem a diferença. Eu sou a Cristina Nascimento e o convidado desta semana é Bernardo Carvalho, é de Lisboa, tem 50 anos e é um dos fundadores da Oceano Fresco. Olá Bernardo, muito bem-vindo. A Oceano Fresco é uma empresa de marisco sustentável, é assim que se apresentam. Ao certo, o que é que isto significa? Bom dia, obrigado. Nós somos uma empresa que cultiva bivalves, ostras, amêijoas, espécies europeias de alto valor para a alimentação humana. Ou dito de uma outra forma, nós pretendemos ter uma solução para como alimentar o mundo de forma sustentável no século XXI. Neste caso, de origem marinha. Mas de uma forma sustentável que faz toda a diferença. O que é o certo, como é que o conseguem garantir? Toda a diferença. Nós garantimos de duas formas. Uma, cultivando espécies da base da cadeia alimentar, ou seja, espécies que não precisam de ração artificial, comem microalgas que existem naturalmente no oceano, que não precisam de químicos defensivos, não precisam de antibióticos e também precisam de muito pouca energia artificial, energia elétrica, para crescerem. As tais amêijoas e ostras. São espécies naturalmente muito sustentáveis, porque crescem de forma quase gratuita, vamos chamar assim, no meio natural, e o que nós fazemos é cultivá-las de forma controlada em grande escala. Portanto, a espécie é muito sustentável e nós fazemos-lo de forma sustentável porque não vamos à natureza buscar as sementes, os bebés, amêijoas e ostras, cultivamos numa maternidade, onde elas dão à luz, entre aspas, e depois cultivamos num sistema de produção controlado que acaba em mar aberto, tendo partido do que a natureza oferece. Portanto, pode considerar-se que serão amêijoas e ostras biológicas? São de facto, nós temos a certificação biológica porque realmente cultivamos-las sem estes inputs artificiais e fazemos no mar aberto, numa zona, no Oceano Atlântico, ao pé do Barlamento de Algarvio, ao pé de Lagos Sagres, portanto, onde o oceano se abre, as águas são muito limpas e temos a classificação A, que é a mais alta, e temos a certificação biológica. Devo dizer também que os bivalves são altamente sustentáveis, têm propriedades, arrisco-me a dizer, quase super-heroicas, porque são um sequestrador natural de carbono. As conchas são nada mais do que carbono calcificado. Os bivalves sugam o carbono que existe na água, que vem da atmosfera, e transforma em estado sólido, e com isso cria um depósito de carbono de muito longo prazo, que dura centenas de anos. Fazem isto em silêncio, ninguém dá por eles. Também filtram as águas, porque são animais filtradores, ou seja, melhoram a qualidade da água. Fazem isso também por nós de forma gratuita e silenciosa. E o nosso viveiro de mar aberto, que tem 100 hectares, está a umas milhas da costa algarvia, tornou-se um berçário natural para outras espécies aquáticas. Portanto, a espécie é muito sustentável por estas razões e a forma, sequestro de carbono, filtração da água, não precisa de inputs e nós fazemos de forma sustentável porque criamos os bebés, as sementes pequenininhas, e a forma como cultivamos em mar aberto criou um efeito de abrigo para outras espécies aquáticas. A forma de produção envolveu, estou a imaginar, estudos, investigação científica, conhecimento altamente qualificado. Há muitas vezes a ideia de que as empresas que incorporam doutorados, investigação científica, que são mais difíceis do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do negócio. Isto faz sentido? Bom, é tudo uma questão do retorno que se tem. Portanto, pessoas mais qualificadas que podem contribuir mais darão um retorno maior à empresa. Mas para isso é preciso saber aproveitá-las. Nós somos uma empresa de base científica, porque nós estamos a fazer o que não foi feito até agora, estamos a inventar as formas de cultivar este tipo de bivalves nestes contextos, mar aberto e não só, e por isso usamos a ciência. Para usar a ciência é preciso ter pessoas qualificadas e na ciência, mas também na tradução da ciência em gestão. Esta ponte entre a gestão e a ciência é algo que não é trivial e faz a diferença entre, na sua pergunta, usar bem
ou mal, pessoas muito qualificadas como doutorados. Mas do ponto de vista do negócio, mas pessoas que são mais qualificadas, à partida têm melhores salários, à partida, o que significa que para a empresa é um custo acrescido. É um compromisso que a Oceano Fresco tem, que de alguma forma reflete, por exemplo, no preço dos vossos bivalves? O preço dos nossos bivalves é o preço de mercado, ou seja, os bivalves espécies europeias já são espécies raras e por isso têm um preço que permite ter um retorno financeiro interessante. E para conseguir cultivá-los em grande escala, neste método inovador e regenerativo, é preciso ter pessoas qualificadas que sim, ganham muito mais do que a média, mas a média também não sei se não é uma grande referência porque a média enfim, é uma dispersão enorme de pessoas muito diferentes, ganham mais do que a média portuguesa, mas compensa porque o que estamos a fazer é difícil e para se fazer algo difícil é preciso ter pessoas especiais. E qual é que é o segredo do Oceano Fresco? Ou seja, onde é que eu quero chegar? O Oceano Fresco já existe no mercado há uma década, portanto não é um sonho de uma noite de verão, não é? Já tem alguma solidez do ponto de vista de negócio, imagino, porque senão se calhar já não estaria ao fim de uma década no mercado. Tem um método de produção amigo do ambiente, amigo do consumidor, porque é biológico. Porquê é que não há mais produtores de bivalves a usarem o mesmo método de produção da Oceano Fresco? Eu devo dizer que 10 anos desde que iniciámos a Oceano Fresco, os primeiros anos foram de laboratório, foram pesquisas científicas, prova de conceito, depois podemos construir instalações, começar a cultivar. Na verdade, estamos só agora a arrancar com as vendas. É um projeto de ciclos muito longos, porque exige investimento à partida, investigação científica, e a espécie demora 3 anos a chegar ao tamanho adulto. De ciclos muito longos em geral. E isto explica, é uma das razões pelas quais não há outras empresas, não há muitas empresas neste setor, porque as barreiras à entrada são muito altas. O tempo, a dificuldade reflete-se é preciso ter muitas competências muito variadas, misturadas numa só empresa, e é preciso financiar isto a longo prazo. Portanto, não é um setor que neste momento é muito fragmentado, muito pouco sofisticado do ponto de vista científico ou gestão, vamos chamar assim, por razões que se compreendem, dado que é tão difícil criar algo desta forma que te descrevi. E as vossas amêijoas e as vossas ostras encontram-se à venda onde? Numa grande superfície normal ou tem algum nicho de venda mais difícil de encontrar? Nós arrancámos as vendas piloto, como eu disse, as primeiras vendas foram para a França e as próximas seguir-se-ão em Portugal, em que venderemos primeiramente para restaurantes que apreciem este tipo de espécies especiais e também alguns mercados de peixe que também compreendem e têm clientela que compra este tipo de marisco, de bivalves. Qual é que é o nível de produção que neste momento tem? Não faço ideia, toneladas, não faço ideia. Sim, toneladas. Nós temos neste momento cerca de quase 30 milhões de amêijoas nos nossos sistemas produtivos, é muita amêijoa, e também temos quase 1 milhão de ostras no nosso sistema produtivo. Vai variando, vão sempre nascendo novas, não é? E elas desovam, cada casal, entre aspas, tem 1 milhão de filhos, portanto, são espécies muito fecundas, o que é bom para a produção. Por isso, os números, estamos a falar de milhões, grandes volumes, porque elas, quando crescem, o volume expande-se exponencialmente, e isso é um dos desafios do cultivo. E esses milhões foram todos para a França, porque depois em França foi distribuído para hotelaria, para mercado, para onde faz ideia onde é que foi vendida em França? Para a França foi uma primeira venda piloto, porque o que eu descrevi é o que está no nosso sistema produtivo, com diferentes tamanhos. Distribuem para restaurantes e para mercados de peixe ou de marisco premium. A vossa ideia em Portugal também é seguir essa rota dos restaurantes, de certa forma, mais qualificados, mais dados a um determinado setor, ou vai ser possível numa grande superfície comprar ostras ou amêijoas do Oceano Fresco? Não é a nossa prioridade, porque eles competem muito no preço
e por isso não está na lista de primeiros sítios onde queremos colocar, mas existem retalhistas, supermercados, que estão num sítio onde a clientela compra este tipo de produtos e que tem abertura para este tipo de produtos. Porque é que não é, ou seja, acha que ainda não existe mercado suficiente, a uma escala grande para ter clientes que queiram consumir bivalves biológicos? É por isso que não é a vossa prioridade? Não, existe, é muito grande. Aliás, a demanda é maior que a oferta. Haveria muito mais consumo se mais oferta houvesse. Acontece que a nossa produção é limitada e por isso temos que ratear, se quisermos, onde colocamos a nossa produção e colocá-la-emos nos canais que permitem posicionar o nosso produto da forma correta, permitem ter vendas repetidas com a cadência que nos interessa e depois iremos, à medida que vamos aumentar a produção, vamos gradualmente aumentando o leque de canais de venda. Portanto, como é que os clientes chegam até vocês? Eles conhecem-nos por ser um mundo pequeno. Então conhecem-nos via online, telefonam-nos, enviam-nos e-mails. Às vezes aparecem-nos, batem-nos à porta inesperadamente, dizem que queremos encomendar X toneladas, assim. Portanto, é um mundo, enfim, relativamente pequeno. Quais é que têm sido as dificuldades? Ou não têm sido dificuldades, dada essa procura? Algumas dificuldades? Muitas. Quais é que são? Bom, lançar uma empresa e geri-la ao longo de bastante tempo, neste caso 10 anos, envolve sempre ultrapassar imensas dificuldades. Então, há um endeusamento do empreendedorismo hoje em dia, e o que é ótimo porque é preciso haver muitos empreendedores para inovação, mas também é bom que haja consciência que se vai ultrapassar dificuldades que podem parecer naquele momento inultrapassáveis. Então, é preciso ter sempre essa consciência. Claro que os empreendedores têm uma perspectiva assimétrica do risco, embora saibam que só 1 em 10, em média, é que tem sucesso, acham sempre que são esse 1 e que os outros são os 9. O que é necessário é aquelas falácias ou ilusões de grupo que é preciso que exista para que a sociedade avance. Mas cada um individualmente deve ter noção disso. No nosso caso, tivemos muitas, começando por, que espécies é que devemos cultivar, como fazê-lo, porque eu não era do setor, eu vim completamente fora do setor, como obter as licenças para construir instalações, como financiar a empresa, como ultrapassar problemas iniciais de água, patógenos ou outras fontes de problemas ou desafios não faltam. E por isso a organização tem que ter a capacidade de ultrapassá-los constantemente. E do ponto de vista de apoios e de lógica, estava há pouco a dizer que o empreendedorismo é endeusado. É endeusado só na teoria ou na prática? Muitas vezes os discursos políticos que se ouvem de apoios, etc., existem de facto. Do ponto de vista empresarial, vale a pena estar em Portugal ou já pensou sair? Oceania existe no outro lado. Bom, assim, em abstrato e depois em particular para o nosso caso. Portugal tem uma perspectiva em relação ao empreendedorismo heterogénea e contraditória, porque, por um lado, há um discurso para o empreendedorismo e há mecanismos para o empreendedorismo, como recentemente há fundos de investimento que investem e há outros mecanismos. Por outro lado, também há muitas barreiras, sobretudo licenciamentos, regulamentos que são desnecessários ou contraproducentes, leis que são desnecessariamente e imprudentemente rígidas, e outro género de burocracias ou de custos de contexto, como se diz, que por um lado tornam esta a relação agridoce com o empreendedorismo em Portugal. É quente e frio ao mesmo tempo. Portanto, não é homogéneo, sim, é bom ou é mau, não é binário. Sente-se o contra e o a favor no mesmo dia e quase na mesma reunião. Mas apesar disso mantém-se em Portugal, porque é português? Bom, na Europa, montar um negócio deste género, ou seja, com ativos, no nosso caso, não é? Ativos fixos, nós temos uma maternidade, que é uma fábrica, imaginemos, laboratórios, escritórios, nós temos berçário, que é umas estruturas no mar, temos um viveiro de mar aberto, com barcos,
é ou aquaindustrial o negócio, com ativos fixos, que é uma vantagem ser do país onde se faz esse negócio. Não é como o digital. Há unicórnios portugueses digitais, em parte, ou eu diria em grande parte, porque eles não dependem de Portugal, não estão amarrados pelas restrições portuguesas. Portanto, podem crescer muito na base do talento e na ambição. Seriam unicórnios em qualquer sítio? Sim, em qualquer sítio, quando há um contexto económico de mercado livre, sim, podiam ser. E não é o caso da Oceano Fresco. Empresas que dependem de ativos fixos e de regulação crescem muito mais lentamente, não só pela natureza do negócio, mas também pelas restrições que eu há pouco disse. E pronto, em Portugal, porque número 1 sou português, é uma vantagem de eu compreender a língua, o contexto e poder relacionar-me com as pessoas mais facilmente. Número 2, porque Portugal tem um mar adequado às nossas espécies. Nós escolhemos-las precisamente porque se adaptam ao mar português. E também porque neste momento há muitos incentivos para a economia azul em Portugal. Não foi o caso inicialmente, quando isso aconteceu depois, mas eu diria, número 1, o português compreender o contexto cultural e económico do país, este tipo de negócios. Número 2, ter um contexto ambiental que se adequa às espécies que nós cultivamos. Portanto, o discurso político de defesa do oceano sai do papel. É isso que o Oceano Fresco sente? Sai o discurso político e há muito mais interesse e recursos dedicados ao oceano agora do que há 10 anos. Notou essa diferença de mentalidade? Muito, até 5. Mentalidade e de recursos mesmo também. Ou seja, dinheiro que é aplicado no oceano, para ser muito direto, pessoas que olham para ele, instalações que estão disponíveis para trabalhar com o oceano, instalações físicas e também organismos. Isso melhorou, mas para transformar a economia do oceano numa economia pujante, com dimensão, são precisos muitos anos de investimento e muita noção de que se está a desbravar caminho, por isso não há um retorno rápido, há um retorno de longo prazo. Uhum. O Bernardo há pouco estava a dizer que não era desta área. Fica-me a curiosidade como é que veio cá parar. Muita gente me pergunta isso, porque de facto não era de todo, nem para ser franco, há 15 anos, não sabia que os bivalves eram cultivados. Pensava que eram só apanhados, e na verdade muitos estão, mas não sabia que se podia cultivar bivalves. Eu tirei gestão, formei-me em 98, na Católica, e trabalhei os primeiros 15 anos da minha vida em outros setores, consultoria, setor financeiro, em vários países do mundo. E depois lancei um negócio que não correu bem, aprendi muito. E depois trabalhei 10 anos na Suíça em farmacêutica, biotecnologia e agrogenética. E aí aprendi sobre o setor agrícola primário. Apaixonei-me pelo tema de como alimentar o mundo de forma sustentável, tirando partido do casamento entre a genética e o contexto ambiental, e pensei, onde é que eu vou usar isto que eu aprendi? Eu queria montar uma empresa e pensar, vou usar isto que eu aprendi. Bom, cultivar na terra não, porque já está muito explorada, é difícil para uma nova empresa, pelo menos como eu sou. Vamos cultivar no mar. O que é que se cultiva no mar? Os peixes, crustáceos, ou seja, peixe, camarão e bivalves, animais. O peixe não, porque já está muito explorado, é preciso, há grandes economias de escala, não. O camarão é de águas quentes, eu sou português, não. E então bivalves, foi assim, cheguei lá por eliminação. Foi por exclusão de partes. E estava no meu apartamento em Basileia, na Suíça, há 10 anos, há 11 anos, a pensar como é que eu, que sou de gestão, não faço a mínima ideia que é o mercado de bivalves, nunca vi um cultivo de bivalves, não conheço ninguém que trabalhe no setor, como é que eu vou entrar neste setor? E esse foi o início deste salto. E, enfim, não quero alongar muito mais, mas digo como é que aconteceu essa conjugação de alinhamento de astros. Pois, fui a uma feira chamada Biomarine Cascais, uma feira que rodava, um evento de economia azul que rodava na Europa, e nesse ano era em Cascais, que sorte, 2014. Fui, imprimi uns cartões que diziam Bernardo Carvalho Marine Biotech, o meu número de telefone, e fui lá conhecer pessoas, e conheci alguém do setor dos bivalves, montava um negócio da Meijoas, primeira pessoa que eu conheço, ótimo. E com essa pessoa conheci outras, contratei 3 pessoas, fomos dar a volta ao mundo, fomos à China, à Coreia, à Itália, à Noruega, aos Estados Unidos, isto durante 2 meses, intercalado, fomos ver
o que era o setor, produções aquícolas, centros de investigação, mercados, espécies, para perceber o estado da arte. E aí ganhei algum conhecimento e depois montámos um laboratório para trabalhar nas provas de conceitos, no teste das hipóteses de negócio, para saber se realmente havia pernas para andar, entre aspas. Foi assim. Muito bem. Nós estamos quase a esgotar o nosso tempo, mas ainda há aqui umas 2 ou 3 perguntinhas muito rápidas que gostaria de lhe fazer, nomeadamente, porque é sempre um indicador, que faturação ou lucro teve a Oceano Fresco em 2024? Nós estamos muito no início ainda, portanto, tivemos que investir muito para aqui chegar, e ainda estamos longe de ter lucro, para ter a noção do que é um negócio deste tipo, portanto, ciclos longos. E estamos com receitas ainda muito pequenas, portanto estamos a falar de centenas de milhares de euros, estamos longe ainda de conseguir ter o lucro operacional. Portanto, para o ano já teremos bastante mais, vamos crescendo em escada, mas estamos no início ainda. Porque esta é uma parceria com a Católica, pedi-lhe também assim, sucintamente que nos explicasse porque é que a Católica Lisbon teve impacto na sua chegada até aqui. Na Católica aprendi muitas coisas boas, tive professores que me inspiraram e que me ensinaram a pensar de forma melhor, de uma forma mais estruturada, que me ajudou neste tipo de pensamento que há bocado descrevi. Conheci pessoas, colegas que também eram muito interessantes, muito empreendedores, portanto a lógica do é possível fazer, que era muito típico nos anos 90, e a Católica também me habituou mais a fazer trabalhos de grupo, a colaborar com os outros, a apresentar em público nas aulas, que era invulgar no sistema educativo português na altura. A Católica era bastante avançada e isso tudo formou-me, foi útil. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. O Oceano Fresco foi a convidada desta semana de Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon. Voltamos em breve com outras ideias que fazem a diferença. Negócios com Impacto.